Boa noite, sejam bem-vindos e vamos agradecer a Deus por ter permitido nós vir aqui neste local mais uma vez. Agradecemos Ele também pela chuva que está nos mandando. Agradeço também a Deus que eu orei em favor dos irmãos, dos outros também, que Deus tocasse no coração e falecer teus nomes, falando com Deus, né? Sempre ora. Hoje foi mais, e já vi um pouco de resultado, né? E que Deus abençoa, né, o irmão Luiz Fernando, a Suzy, as crianças de nós, os demais irmãos, né, Guerino, que é costumeiro visitando. E pedimos também em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, né? Os outros irmãos em Cristo, ou os que alguém que possa, que estão vindo ainda, não sei. Mas, e os hinos que vamos cantar, depois a mensagem vai ser em Miqueias, capítulo 7, versículo, a partir do versículo 7. A irmã Rosa também pediu oração também, ela não está bem, né? Então, é isso daí. Então vamos começar a louvar o Senhor, irmãos. Pode, tem devendo do dia 287. Você pediram outro, né? Espera.
154, né? Cento e 54. Despejar para os 227, 227.
família nossa, o irmão Belinho, durante aqueles que desejaram estar conosco nesse momento, que possam nos dar, que possam ser juntos conosco. Aqui cada família apresentada, o pastor da igreja do trabalho, tudo isso, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou cantar um solo, vamos lá primeiro, chama Orando por Você.
Agora vamos, Miqueias. Miqueias capítulo 7. Eu falei em Miqueias, eu tinha mudado lá em casa e eu esqueci, era outra coisa. Por isso que eu não estou achando. Eu estudei Miqueias, depois estudei o sumo pastor Jesus. Eu vou pregar, então, o sumo pastor. Sumo pastor. Tem problema. Depois aí é passagem assim que todo dia prego lá. Vai começar em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Mas vai depois Efésios capítulo 2. Que eu estudo quase na última hora, né? Uma hora antes de sair. Depois estudo outro, sempre fico no final. Para saber, irmãos, que as pessoas muitos falam que não existe pastor na Bíblia. O nome pastor tem lá em Salmos, tem lá, Jesus, o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Lá em 1 Timóteo, eu acho que é o capítulo 2, capítulo 3, fala do bispo. Olha, presbítero, bispo, pastor, ancião, é a mesma coisa. Até um dirigente da igreja, que ele talvez não é consagrado como pastor, chamado, mas ele está fazendo o papel do pastor, está dirigindo, está cuidando das ovelhas. Então, pastor, agora Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Para ter o sumo pastor, tem que ter o outro menos, que é o pastor humano, é o sumo pastor. Então, aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, depois nós vamos a Efésios, capítulo 2, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Por enquanto nós aqui, não conseguimos isso, de alcançar, de ser incorruptível, de não pecar mais. Quando Jesus voltar ao sumo pastor, aí vamos receber a coroa da glória. Aí vamos ter o corpo glorificado, ninguém vai errar mais, ninguém vai pecar mais, ninguém vai morrer mais, ninguém vai precisar trabalhar mais, nada. Agora só que tem uma coisa: você está sendo pastoreado por quem? Eu pergunto na live, quem insistir em casa, que é muito longe. Alguém, as pessoas sendo pastoreadas. Alguém está pastoreando. Ou é o sumo pastor, ou é o inimigo do sumo pastor. Se é pelo sumo pastor, amém. Sim ou não. Se pelo sumo pastor, então está no caminho certo. Quem está seguindo a Jesus Cristo, deixando Ele pastorear, então está no caminho certo. Se não estiver deixando Jesus pastorear, ele está no caminho errado. Do contrário, irmãos, tem muitos, a maioria da humanidade é filhos da desobediência.
Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, que dos filhos da desobediência. Então, Efésios 2:2, em que no outro tempo, está falando, passado, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Entenderam? Então ele fala para nós assim, em outro tempo, eu tenho o meu tempo passado, vocês têm o tempo passado. Então agora nós não estamos mais naquele tempo passado, no outro tempo. No outro tempo nós não era filho de Deus, nós éramos filho da desobediência. Filho da desobediência. Quem que é a desobediência aqui? Quem? Quem que é o filho da desobediência? Quem que é o desobediente aqui? Satanás. Ele é o desobediente, desobedeceu a Deus, pegou lá de lá a luz sem fé. Então, agora, segundo o curso deste mundo, o sistema do mundo, olha aqui, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Ou estamos servindo a Deus, Jesus Cristo, ou alguma hora pode deixar de servir Ele. Se nós for servir a nós mesmos, então estamos servindo, dando ao inimigo vitória a ele. Das potestades do ar, é muitos os espíritos malignos, espíritos, demônios, e ele é o chefe do espírito que agora opera. Ele está operando nos filhos da desobediência, ele está operando neste mundo, não pode deixar ele operar em nós. Se deixar, ele atrapalha, ele nos derruba. Mas tem que deixar Cristo nos governar. Este príncipe que está falando aqui é Satanás. Todos andávamos extraviados, sem rumo, perdidos nas trevas, sem salvação. Todos nós. Eu andava. Eu não fumava, não bebia, nada disso. Não brigava, não mexia com ninguém, andava direito. Mas só que não estava servindo a Deus. Eu era filho da desobediência e não sabia. A gente passa a saber depois que nós conhecemos a Escritura Sagrada, conhece a palavra. Em 1 Crônica, no livro Conto 28:9, vocês não vão achar lá no Antigo Testamento, lá para o começo, lá, ele fala assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Olha a puxão de orelha que está dando, o Espírito Santo. E serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Não é para servir na marra, com lei. A alma voluntária, por amor. Porque, olha bem que diz: esquadrinha o Senhor todos os corações. Então todos os nossos corações, da humanidade toda, Deus esquadrinha. Ele olha, ele vê tudo antes de nós fazermos, antes de nós pensarmos, mano. Todos os corações. Ele também fala assim, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Ele entende tudo, até nossos pensamentos. Esse é o Deus que nós servimos. Ninguém esconde de Deus. É por ele falar: se o buscares, para buscar ele, se o buscares, será achado. Achado de ti, ele diz, se buscar. Então nós temos que buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus, e é achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. A pessoa deixa, não quer mesmo saber, então ele rejeita.
também. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e servo de coração íntegro, o espírito voluntário, porque o Senhor examina todos os corações, outra versão, e conhece todas as intenções da mente. Se eu buscares tu o encontrarás, mas se eu deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, qual é o segredo aqui? Qual é o ensinamento? Qual é a exortação? Buscar com disposição de alma. É a única coisa que qualquer um pode fazer para agradar a Deus. E agradar a Deus é buscar Ele com disposição de alma. Às vezes o físico não está preparado, você está cansado, está sofrendo tudo, mas que lá no íntimo, lá na tua alma, esteja disposta, a alma esteja com disposição, a única coisa para servir a Ele, orar, falar com Ele, pedir ajuda, pedir força a Deus, para agradar a Deus. O Senhor vê todas as coisas, ninguém esconde de Deus. Ele sabe todas as coisas, presente, passada, presente e futura, todas. Uma das maiores promessas que se encontra em toda a Bíblia, da palavra de Deus, é que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiceiro, faz justiça. Agora, independentemente da disposição do indivíduo, ou seja cristão, ou não seja cristão, que está envolvido com fé e esperança e obediência, ele acha, ele vai encontrar, ele vai ter vitória. Porque se não é cristão, ele deve procurar, ter disposição para procurar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, com aquela fé e agir em obediência. Se a pessoa procurar a Deus com todo o seu coração, com toda a alma, ela encontra. Deus não vira as costas para ninguém. Deus perdoa os pecados, irmão, mas precisa buscar Ele através de Jesus Cristo, arrepender dos pecados, confessar os pecados, pedir perdão e deixar a vida para trás. A vida mundana, a vida deste mundo. O mundo passa e a sua concupiscência não morre. O mundo passa que a gente nem vê. Se buscar de todo o coração, o Senhor será encontrado. E depois, e ser alimentado. Alimenta o nosso coração, a nossa alma tem que buscar a palavra dele. Precisamos de Deus, meus irmãos e amigos, e podemos encontrá-lo, Ele, buscamos Ele de todo o coração. Não, eu busco o Senhor agora e depois não busco Ele. Eu busco o Senhor hoje sábado, amanhã não busco. Irmãos, nós devemos, dentro de nós cristãos, servo de Cristo, de brotar aquele desejo de estar nos cultos. Sempre põe isso em primeiro lugar. Às vezes não dá, mas nós nunca devemos deixar por motivar, não tenho vontade de ir. Por que não tem vontade de ir? Deve procurar. Então nós precisamos. Então ele fala assim: conhece o Deus de teu pai Davi? Ele nunca rejeita quem o procura a eles, irmão, com fé, com sincero, com arrependimento. Não é questão de merecimento, ou de mérito de algum, ou de comprar seu favor, mas apenas de buscá-lo com fé. Ninguém compra o favor de Deus. Vamos fazer uma barganha com Deus? Não, Deus, Ele nos serve, nos dá saúde, nos abençoa, mas não porque nós merecemos, porque Ele é amoroso. Então não é questão de merecimento.
Quem já conhece o Senhor, já teve um encontro com o Senhor um dia, deve continuar buscá-los sempre por meio da oração. Sempre deve buscar o Senhor por meio da oração. E também só orar, irmão, só orar também não basta. E a obediência também, que mais? Depois é a gratidão, ser grato a Ele. Olha, está mandando essa chuva, quanta gente que não ganha, não é recompensado materialmente falando com essa chuva. O pão de cada dia que Ele nos dá. Então nós devemos ser gratos com Deus. Assim terá sempre a sua presença e a sua bênção. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Quem ainda não conhece, deve começar agora. Quanta gente não conhece? E fica parado. Tem que começar. Você tem que ter um começo. Começa agora, sem demora, a buscar o descanso que encontra nele. Quer buscar o descanso? É só em Jesus que nós encontramos descanso. Descanso da alma, eu estou falando. Como Salvador, como Senhor, como um amigo fiel. E o nosso Pai Celestial, que é Deus, amigo fiel. Lá em Isaías 55, versículo 6, ele diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando é hoje o tempo? Quando é que nós devemos buscar? Quando podemos achar? Ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é isso? Agora. Que mais? Quando está vivo. Que depois da morte não adianta mais buscar o Senhor. Não adianta. Invocai-o o quanto está perto. A promessa é clara, não tem dúvida. Quem busca, encontra. Quem não busca, não encontra. Buscar, ele fala para buscar. Se você buscar a Deus, certamente o achará. Se nós buscamos a Deus, nós vamos achar. Em todas as coisas, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus. Ele é o nosso Pai. Mas nem em todo momento nós estamos buscando Ele, estamos buscando outras coisas que deveria buscar Ele primeiro, buscar Ele a oração. Às vezes deixa Ele de lado e vamos cuidar da nossa vida, nossos outros desejos. Não. Buscar o Senhor hoje mesmo, agora. Abra o seu coração e clame ao Deus vivo, não o Deus morto. Muita gente está clamando por um Deus morto. Buscar a Deus no nome de Jesus Cristo, que Ele dá o perdão. Que mais? E a purificação. Purifica. Ele não rejeitará quem procura. Essa foi a experiência do rei Davi. Foi a experiência de muitos outros também. E pode ser também a sua, a minha ou a nossa experiência de buscar. Salmo 51, o salmista disse que o Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, quer dizer, conforme a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi passou por problemas difíceis. Quem é que não passa? Cometeu adultério, errou, cometeu assassinato, que é pecado. Ele falou aqui, ó Deus, segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Está pedindo, confessando. E assim nós temos que falar: Senhor, apaga as minhas transgressões.
segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí no 2 ele fala aqui, 51, versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me o meu espírito. Purificar do meu espírito. Olha, ele fala, lava-me. Então ele pediu para fazer uma lavagem. Lava-me, me limpa, me purifica completamente. E ele é um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Ele era, mas é um homem. O único que não pecou só foi um homem, Jesus Cristo. Purifica-me do meu pecado. Então devemos pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo. 3. Aí ele falou assim, porque eu conheço as minhas transgressões, ó. Não cobrir a vez, porque a gente pensa, o que eu estou fazendo não é nada, não é pecado. A gente conhece, irmão, quando desafina, quando errou. Ele falou, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que inquietação que o rei Davi escreveu, que deixou aqui para nós, para nos ensinar. Eu conheço as minhas transgressões. Quem é que não conhece? Porque conhece quando desafio está desagradando a Deus. Aí ele falou no 4, ó, contra ti somente pequei, confessando, e fiz o que era mal à tua vista. Olha, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Então ele reconheceu, isso que confessar o pecado. Contra ti somente pequei. Acho que nós não estamos nessa lista mesmo, não é? Peca a todo momento, desafina. Nós estamos pensando até nas nossas orações. Acontece isso comigo e com os irmãos, outros desafios falar aqui no púlpito também. Você está orando, pedindo a Deus, que um instantinho entra outra coisa no pensamento, atrapalha, você volta de novo. Nós somos falhos, isso é pecado. Fiz o que era mal às tuas vistas, não tinha bem, para que seja justificado, curado, quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade, olha bem o que ele disse aqui, já pegou lá do ventre da mãe dele, antes de nascer. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então não tem jeito. Já minha mãe me concebeu em pecado. Ela era uma pecadora, o pai era pecador e o filho é pecador. Maria era pecadora e Jesus não é pecador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi gerado assim de pai terreno. Eis que em iniquidade, em pecado, fui formado. Irmãos e amigos, creia com fé. Precisa crer com fé e experimentar o amor de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. E só experimentar um pouco o amor de Cristo. Ele deu uma vida para nós. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, olha que Pedro escreveu lá assim também. E disse-lhes Pedro. Alguém sabe o que tem a seguir na cabeça, decorda? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. A primeira coisa, é a dose, essa é a receita. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Viu só? Colossenses 2. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha bem,
Não se refere o batismo em água aqui, mas sim o batismo no sangue de Cristo, lavado no sangue de Cristo, mergulhado no sangue de Cristo, batizado no Espírito Santo. Recebeu o batismo naquele momento que ele creu, ele recebe o Espírito Santo. O 13 aqui de Colossenses 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Você pense bem. Então ele falou, olha, mas morto o quê? Não estava tudo andando? E quando vós estáveis, plurais, mortos nos pecados. Então, todos nós, e quando estava mortos no pecado, falando de nós, e na incircuncisão da vossa carne, a carne não tinha sido operada, agora ele estava seguindo carnalmente religião. Se estivesse seguindo uma religião carnalmente, na carne, tudo que fazia é da carne, satisfação da carne, os desejos da carne. Aí depois ele fala, agora depois disso, vos vivificou juntamente com ele. Olha, deu vida, né? Agora nós temos vida, o Espírito nosso está vivo junto com ele, e o Espírito Santo está em nós. No nosso espírito, diz aí Romanos, o nosso espírito testifica, quer dizer, que afirma com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Não é para ter dúvida. Ele perdoando juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados foi perdoados. E se pecar mais, está perdoado. E o pecado que pecar depois, pecar amanhã, está perdoado. Isso que é interessante, dizer que é perdão. Ninguém perde a salvação, a não ser que não tinha, ou não tem. Mas ninguém perde aquela fé, irmãos. Ele pode estar numa forma assim, bem desanimada, mas a fé nele lá, é Jesus Cristo. Né? Quer dizer que estava separado de Deus. É o que fez e faz o pecado. Estar vivo é estar com Cristo. O que se obtém quando nós passam pelo novo nascimento. Aí passa ao novo nascimento. Que nasceu da carne é carne, espírito é espírito. Nascido de novo, porque todas as suas ofensas foram perdoadas. Amém? E apagadas no novo nascimento em Cristo Jesus. 14 agora, de Colossenses ainda. Olha bem, esse 14 é uma dívida tão grande. Vê uma pessoa deve, tem uma dívida, então faz promissório. Eu usei muito isso no tempo quando eu casei de novo. Andei para uma situação meio difícil, né? Gastamos muito no casamento, fazer casa, essas coisas tudo. E depois eu tinha que tirar dinheiro, emprestar, pagar juro, fazia a promissória, para o tempo. Eu ia lá pagar, riscava, rasgava. Olha aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele tirou essa cédula dessas ordenanças que era contrária a nós. A lei era contra nós. Não tinha como nós pagarmos essa dívida tão grande. Ele tirou o que era contrário a nós. Ele atirou do meio de nós.
Pronto. De toda a humanidade. Até os que vão nascer. Até o do Antigo Testamento. O do Antigo Testamento eles seguiram por fé. Mas ele pagou tudo. A cédula da nossa dívida foi riscada e cancelada com a morte de Cristo na cruz, mas precisa ter fé nele, aceitar. Lá ele tomou toda a nossa dívida e seus decretos foram abolidos na morte dele na cruz. Mas o que? Tem uma coisa, talvez muitos não sabem: precisa arrepender-se para ter o perdão dos pecados. E após o batismo no Espírito Santo, com a remissão de nossos pecados. Aí, tira os pecados. Se batizam nas águas após o batismo no Espírito Santo. Depois que é batizado no Espírito Santo, seja o tempo que for, aí ele vai passar o batismo da água, para cumprir a ordenança que Cristo mandou. Falou para a igreja: e fazer discípulo primeiro, faz para converter, prega a salvação, faz, converte, faz discípulo, seguidor de Cristo. Aí vai, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza, e depois vai ensinar. Aí vai ensinar. Gosta de querer ensinar a pessoa antes? Não resolve. É ensinar depois. Irmãos, isso acontece no momento que os pecados são perdoados como resultado da fé em Cristo Jesus. O arrependimento, o que quer dizer? É voltar-se para Deus, com tristeza pelo pecado. Volta com tristeza. E o batismo era uma parte importante na mensagem de João Batista. Era a parte central na pregação e no ensino da igreja primitiva, quando a igreja começou. Há 2025 anos atrás, vamos dizer mais ou menos isso. O arrependimento e a aceitação a Cristo garante a salvação eterna, para sempre. Por fim receberá um corpo novo, eu falei aquela hora, na vinda de Cristo. É uma experiência que lhe segue a salvação. Se passa, é pela fé, e vem a salvação, em resumo do Evangelho de Mateus 28, 18 a 20. Fique por dia que Deus permitir. Amém? Então fica os irmãos, nós vamos procurar e não errar muito o alvo. Sempre a gente erra. A gente costuma dizer aqui, nós cristãos andamos assim, cheio de ondinha assim, cai, tropeça um pouco aqui, cai, levanta, vai, toma. Ninguém leva uma vida reta, retinha. Não. Vai assim, mas o alvo está lá, está com os olhos lá, mas vai assim, Mesmo quando um barco assim no rio, assim, mas está no GPS, vai embora. Nós estamos assim. Então vamos louvar ao Senhor, então. E amanhã, vocês me perdoam, porque isso que eu não queria marcar, mas marca na lousa aí. Então eu tinha pensado primeiro, Miqueias capítulo 7, mas Deus permitiu, mudou o coração. Não é por causa que teve visitante, nada disso, não, porque eu vi que é a última que eu deixei aqui. Então vamos louvar ao Senhor. Pode ser os dois lá? Pode. O que é que você é pesado? Que direito depois? Já podia ter cantado. É porque eu não estava pensando naquele nada. 284. Companhia Divina.
Quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos lá na Areia Branca, no Anísio, no Marcos, que o irmão Daniel disse que a quinta-feira dá para ele ir. Eu falei, ou terça ou quinta, vamos ver se nós vamos. Ou eu vou ver a igreja, né? Porque não é fora dos cultos, né? O carro comigo eu levo mais 3 ainda cabe. Mais 2. Não, mais 3. Comigo no carro. Então, irmão Paulo, termina com uma oração. Senhor, queremos agradecer por mais um culto, ele está se encerrando. Por mais uma vez, que o Senhor nos trouxe por aqui, pela casa, pelo Espírito abençoe, parabéns, pedimos, pelo nome de Jesus, eles possam ter sido, Deus possa trabalhar com eles, que eles possam ter vontade. Amém. Pedimos, pelo culto de amanhã, que o Senhor possa nos prover de novo, agradecemos por tudo que foi feito aqui, pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, por Senhor mais uma vez ter usado o pastor, a direção, pedimos, pelo futuro dessa igreja e dele na direção, que o Senhor possa estar abençoando, que tudo dê certo. E agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.